Vamos dar sequência aos vídeos. Esse tem o objetivo da gente trabalhar com duas malhas lineares e uma radial no meio delas que articula essas duas malhas lineares, ou seja, a partir desse centro, que é a malha radial, eu consigo rotacionar uma das malhas lineares. Lembrando também que é um exercício, então muito do que vai ser apresentado aqui é de maneira didática, de maneira a construir melhor esse código. E a ideia também é que esse código seja visual, digamos assim, ou seja, a parte aqui do Grasshopper, eu vou trabalhar com o fluxo de informação também de uma maneira visual, que seja mais fácil da gente entender esse código, né, por onde que caminha a informação até a gente chegar aos nossos pilares e lajes. Então vamos começar com o nosso plano, o XY plane, que vai ser justamente no encontro do x e do y. Vamos colocar a quantidade de elementos em x, quantidade de elementos em y do nossa malha linear e também a largura do módulo. Então vamos começar com quantidade em y, a largura do módulo, vou colocar de 1 a 10 metros, e aqui eu vou trocar por esse tipo de slider, ó, tem grip style, vou colocar box and text. Por que isso? Que eu consigo digitar um valor exato. Inclusive vou colocar aqui rounded, um número que eu consiga ter casas decimais com duas casas decimais depois da vírgula. Então eu consigo visualizar o número quebrado, mas eu também, dando 2 cliques, eu consigo digitar um número inteiro. E a quantidade em y, vou colocar também de 1 a 10, quantidade y. Esses eu vou deixar aqui porque vão ser mais fixos, a largura do módulo que eu vou precisar, né, fazer mais testes e tal, vai ficar mais tranquilo se eu colocar a quantidade de y. Essa daqui essa de x. E aqui eu vou também colocar com mínimo 1, para não dar erro. Se eu colocar 0 e vier um mínimo aqui, aí fica um pouco mais difícil de trabalhar. Bom, a primeira parte que a gente vai organizar o código, que a gente vai precisar depois, né, esse código vai caminhar bastante para cá, a gente vai reorganizar, né, organizar melhor essas informações para que para que a gente consiga visualizar esse fluxo de informação, né, e organizar melhor, principalmente as linhas, para onde que elas estão caminhando. Então, dou 2 cliques, vou digitar number, esse primeiro aqui, escrevi errado, mas ele entendeu. Vou colocar uma série desses números, 3, 4, 5, 6, 7, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, aqui, e vou renomear. É a mesma informação, vocês vão ver que vai ficar mais fácil depois de visualizar essa informação. A quantidade de y, vou ter uma vez só. A de x. Então, isso daqui depois eu vou juntar para formar para seguir o código. Aqui a largura do módulo
eu já tenho essas 3 informações que eu vou dar sequência depois. Aqui, largura do módulo. Opa. Trago para cá para o meio. A quantidade em x. Quantidade x. E aqui, largura do módulo. Vocês vão ver que cada conjunto desses de informação vai dar, vai formar partes da construção. Então, os 2 módulos lineares e o módulo radial. Então, aqui a quantidade em x. E eu vou juntar esses para ficar um pouco mais evidente essa separação. Vocês vão ver que vai facilitar o nosso entendimento daqui para frente. Então vamos começar. Então, o primeiro módulo, square. Lembrando, eu tenho o plano, esse plano que inicia ele, e aqui eu já tenho a largura do módulo é o size, a quantidade em x e a quantidade em y. Eu não preciso toda hora estar voltando para esses 3 primeiros aqui. Então, a quantidade em x, a largura do módulo, posso colocar aqui valor, e a quantidade em y. Ou a quantidade em x aqui, a quantidade em y, que ele vai ser maior, né? O nosso prédio vai ser mais linear em y. Aí aqui é aquela mesma construção dos outros vídeos. Região 1. Então, vou pegar todas as células. Vou simplificar. Vou explodir. Lembrando aqui, eu tenho uma sequência de células. Então, o que sai aqui o output dessa pilha, desse elemento, são as células. Eu tenho diferentes retângulos. Cada um deles é um quadradinho desses. Aqui eu junto todos eles. Eu vou ter um só, que é justamente essa polyline. Eu vou simplificar. Aqui eu tenho uma polyline. Quando eu simplifico ela, eu separo ela. Eu tenho ela dividida. E aqui eu vou explodir. E aí eu tenho essas 4 linhas. E a partir dela, eu vou item. Isso daqui para a gente pegar um desses cantos aqui para ser aonde vão começar os outros módulos maiores. Então, aqui eu já sei que vou colocar o 2, eu já sei que vai ser a partir dessa linha que eu vou começar a trabalhar. Então, o endpoint, então vai ser o final dessa linha. Eu sei que eu tenho 4 pontos aqui, só para mostrar para vocês. 4 linhas, essas 4. Deixa eu colocar de 0 a 3. Então, 0, essa linha. 1, 2, 3. Eu já tinha feito isso antes, então eu sabia qual que era a linha
2. Lembrando, estou deixando tudo que eu não vou modificar aqui, o slider, né, que eu não preciso de mudança para testar o meu prédio, o meu módulo, eu estou colocando com o panel aqui para a gente, né, fixar, não precisar mudar. E desse endpoint aqui, que eu vou seguir a sequência do meu trabalho. Eu vou colocar ainda, vou deixar apostos aqui os nossos pontos. Vou deixar aqui para cima. Então, da mesma maneira, o square me dá células que vão dar, a partir de uma sequência de modificações, vão dar nossas lajes, e os pontos vão dar os nossos pilares. E daqui da curva simplificada, eu também vou dar sequência, logo depois a gente vai entender melhor. Eu vou agrupar aqui. Então esse é o meu primeiro linear. E o que eu tenho até agora é os 2 pontos dessa linha. Eu vou começar com o radial aqui. E o plano, observem que o plano sempre vai direcionar por aqui para o 0, 0, 0. Mas eu quero que o XY plane seja um desses dois. Ó, o start ou o end point. Aqui a testar, vai ser o start e eu vou trazer o radial justamente para esse encontro, né, para esse endpoint daqui. E aqui eu dou sequência ao nosso trabalho. Aqui, size x, y, então eu trago daqui. Largura do módulo. A quantidade em x. E aqui, a quantidade de lados, eu vou colocar de 4 a 32. Quantidade de lados desse radial, desse polígono. Então, como é a mesma quantidade aqui do linear, à medida que eu modifico aqui e modifico aqui, eles estão parametrizados e interligados. À medida que eu modifico um, eu modifico o outro, apenas esse daqui que vai ser exclusivo, digamos assim, a quantidade de lados, que é justamente o que vai articular esse linear aqui com outro linear que vai nascer dessas linhas. Bom, das células, né, o que é importante a gente prestar mais atenção aqui vão ser os pilares. Então, as células eu trago para o pattern, que é justamente para ele vai eu só vou querer utilizar parte, né, um quarto desse radial. Vai ficar mais fácil aqui quando a gente for trabalhar eles, mas a gente vai, para inserir esse cool pattern aqui, a gente já vai ver como é que a gente vai fazer. E a gente vai ter outro para os points. Então, da maneira que está aqui, a gente não consegue avançar. O que a gente vai trabalhar? Vou pegar uma série aqui. Como que a gente vai trabalhar? A gente precisa só desse 1/4 de ângulo aqui. Deixa eu colocar aqui
8 vai ficar mais fácil. Então eu tenho o radial 360 graus e eu vou precisar só desse quadrante aqui. Então eu vou ter que fazer algumas operações para trazer esses pontos e essas células apenas para cá. De que maneira que a gente faz isso? Lembrando também, né, a gente poderia fazer de outras maneiras, trazer um arco aqui para organizar melhor ter um controle maior sobre essas linhas, né, fazer outras operações. Mas como a ideia é trabalhar como um exercício de malha, eu acredito que isso vai ficar mais direto, mais fácil de entender. O início, né, eu começo pelo zero, eu vou começar pelo... Não vou fazer essa diferenciação. O step é a maneira, né, de quanto em quanto que essa série vai ser contada, que ela vai andar. Então, de 1 em 1. E o count é justamente essa quantidade de lados. Eu vou... Né, qual que vai ser a operação? Vou utilizar o repeat data, ou seja, aqui é o comprimento dessa lista que eu vou fazer. E a gente vai utilizar justamente uma expressão para trabalhar esses pontos, né? Essa expressão, através dessa expressão que eu vou dizer para ele utilizar esse quadrante. Então aqui vai ser x. Eu clico com o botão direito aqui em cima do nome. Aqui vai ser n, ou seja, a quantidade de elementos que a gente vai trabalhar. O que eu vou puxar das séries é o x. Então eu tenho aqui por enquanto eu tenho aqui a quantidade de elementos. Então de 0 a 7 eu tenho 8. À medida que eu avanço aqui, eu vou ter um número maior. E eu vou ter, para facilitar, vou list length, ou seja, o comprimento dessa lista. Aí eu vou ter um número. Não vou ter todos esses pontos, mas eu vou ter essa quantidade de pontos. E é com isso que a gente trabalha. Isso daqui vai ser o nosso n. Que eu trago para cá. Qual que vai ser a nossa expressão? Lembrando, eu vou colocar apenas nesse quadrante. Então, x vai ser igual, ou dá para ser maior ou igual a 3 vezes n dividido por 4. Como que a gente vai trabalhar isso? É esse resultado que é a data que a gente trabalha nesse repeat data. Esse repeat data eu vou dizer para ele aonde que eu quero que que essa informação seja repetida. Então, eu venho aqui e venho aqui, vou dar um flatten. Aqui eu só vou trazer o length, que é o da lista, eu trago para cá. Então, através dessa expressão que eu organizo esse meu quadrante aqui. Observem também que eu estou colocando, através dessa expressão, ele deixa essa parte inclinada, que é justamente para quando vier o outro grid linear, ele vai partir justamente daqui, né, e não desse reto, para justamente a gente ter uma opção de articular esses 3 blocos. E a gente segue daqui. Eu só vou retirar essa duplicação de pontos aqui através do cool
duplicates, que a gente já conhece. Então, a gente traz aqui, esse tem um ponto a mais aqui, eu vou deletar justamente esse. E daqui a gente segue o nosso edifício. Vou agrupar aqui. E vou colocar o outro square. Trabalhando com square, mas pode ser retangular também, tanto faz. Eu só estou trabalhando com square para facilitar. Justamente isso aqui. Então, a quantidade de módulos, size, a quantidade em x, e aqui a quantidade, na verdade eu vou inverter, já vai ficar mais claro para vocês. Tá? Vou colocar de 1 a 20. E, na verdade, esse vai ser a quantidade de x. Porque como eu vou inverter, vai ficar mais fácil de... Vou até renomear aqui qualidade x ou y. Porque aqui, com esse módulo, como ele vai estar na outra direção, ele vai modificar. Então, quantidade x. Por enquanto, eu tenho ele nascendo do mesmo ponto aqui, né? Eu só vou trazer esse mesmo plane para cá. Mas observem também, né, que aqui ele está justamente nesse ponto aqui. Esse plane ele surge desse endpoint que a gente trouxe daqui, daquele início do trabalho. Eu quero que ele nasça daqui, desse inclinado. Então, como que eu faço isso? Eu vou alinhar ele, eu vou ter que rotacionar ele justamente nesses pontos aqui. Então, fazer o trabalho para trás. Rotate plane. Tá aqui. E é com esse plano que eu vou trabalhar aqui. De que maneira que eu vou... Qual que é o ângulo que eu vou rotacionar ele? Eu tenho uma divisão de 360, que é o ângulo total que forma esse meu polígono. Também, né, novamente o panel, para quando eu não preciso modificar. Esse especificamente eu não vou poder modificar mesmo. E o outro eu vou dividir esse 360 justamente pela quantidade de lados. Então, eu tenho aqui esse resultado e eu só vou trazer para degrees. Eu clico no botão direito aqui em ângulo, degrees. E aqui eu tenho ele colado nesses pontos. Então, à medida que eu vou... Ele não vai ficar a 90 graus, não é nem o objetivo do exercício. À medida que eu aumento a quantidade de lados do radial, ele vai movimentando, né, vai rotacionando, vai articulando essa forma. Então, tem aqui desde dos 4, lembrando que, como é 360 graus, se eu divido por 4, eu vou ter 90, e assim sucessivamente. Então, se eu quiser um edifício totalmente linear, esse ângulo aqui vai ser 90, eu vou ter que dividir por 4, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o meu segundo square, e aí eu só vou fazer da mesma maneira que eu fiz do outro. Opa, região union.
pontos aqui. Eu já vou mover. No Unity Z. Isso daqui vai ficar mais claro à medida que a gente avança. Por enquanto, eu não vou mover 0. E eu tenho aqui vou botar o grupo aqui. Tenho os meus módulos. Aqui. Os dois lineares, os dois square e o radial. E daqui a gente segue. O meu objetivo aqui é fazer um merge. Fazer um merge das curvas e um merge dos pontos. Ou seja, daqui para cá eu vou seguir só com os pilares, daqui para cá só com as lajes. Para ficar mais claro, lembro lá no início do vídeo eu falei, né, de visualmente a gente vai trabalhar esse código também. Eu vou agrupar aqui todos os pontos. Então, novamente, vou trazer os pontos. Vou botar points square. Points radial e points square 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com as curvas. Opa! Então, Ctrl C, Ctrl V. Curve square 1. Curve square 2. E curve radial. Então, vai ficar mais fácil. Eu tenho os pontos e as curvas do primeiro, então aqui que eu deixei aqui esperando. Então, os points do square 1, vamos considerar o square 1, radial square 2, os pontos estão aqui. Esses pontos são os mesmos pontos, eu só vou, né, novamente, para trazer eles de uma maneira visual, gráfica aqui, para ficar mais fácil da gente entender. A curva vai ser essa daqui. Os pontos radiais, eu tenho radial, os pontos aqui, a curva radial daqui e daqui de baixo o point square, as células vão dar a curva e os pontos. Então eu tenho eles separadinhos aqui, vai ficar mais fácil de eu organizar. Então eu tenho merge de pontos, ponto 1. Aqui, quando eu aproximo da pilha, aparece esse maisinho. Então eu vou ter 3 points. E aqui curva. Da mesma maneira eu vou criar mais um aqui. Curva e curva. Então eu tenho todos eles
da mesma pilha. À medida que eu rotaciono. Uma questão que já vai dar para a gente entender aqui, para esse exercício, né, como eu estou trabalhando com um quadrante, a quantidade de lados aqui, ele só vai ser múltiplos de 4. Ó, quando eu trabalho com outros, eu não vou conseguir fechar essa linha aqui, que seria a nossa viga depois. Então, 4, de qualquer maneira, tem uma multiplicidade bem grande, né? 4, 12, 18 e por aí vai. Ou melhor, 16, 20. Eu vou deixar no 12 aqui. E daqui que a gente vai seguir. Então, toda essa operação visual, digamos assim, para a gente entender melhor a informação. Bom, a partir daqui, com a definição dos pontos e dessa região, dessa linha, eu vou seguir com os pilares aqui em cima e as lajes aqui embaixo. Antes, fazer a parte dos pavimentos. Então, começo com uma série. Aqui, o pé direito em si, vou colocar de 2.6 a 4. Ele vai ser o step. Eu vou deixar mais direto aqui, está mais explicadinho no outro vídeo. E aqui, a quantidade de pavimentos. Aqui eu vou colocar o x-1. E daqui eu já vou deixar pronto os units Z para essa cópia. Então tem aqui pavimentos. Daqui seguimos para os pilares. Então vamos criar um retângulo. Aqui, para ficar mais fácil, eu vou criar um construct domain e a partir dele que eu vou colocar o xy, ou seja, as dimensões. Eu vou precisar dar umas dimensões, uma relação para colocar no meio desses pontos. Então, vou colocar a largura de ponto 1 a ponto 5, o início e o final, e o plano vem daqui, cada pontinho desses vira um plano, e eu só vou colocar aqui menos x dividido por 2, ou seja, eu vou andar metade de x ali, e aqui, mesmo que seja em y, né, por ser uma equação, eu vou continuar com x dividido por 2. Então, eu tenho aqui esse retângulo, independente do tamanho que ele tiver, esse quadrado, ele vai estar exatamente no meio desse ponto. E aqui eu sigo a partir disso da mesma maneira que eu estava trabalhando antes. Então, tá. Move. Esse Z vai ser a partir de index. A lista é esse vetor e eu vou trabalhar para botar aqui. Está melhor explicado no outro vídeo, -1. E é o tanto disso que sobe. Depois vou dar um extrude
a direção é o pé direito. E o que falta aqui no motion, eu vou dar um graft para ele descer aqui, um flatten aqui, e tem os meus pilares. Aí aqui só vou utilizar o cap hose, aqui o custom preview, e vou colocar uma cor aqui, color swatch, para diferenciar depois os pilares das vigas. Vou colocar preto e branco aqui. Pronto. Os pilares prontos. Agora com as lajes, aí a gente segue. Deixa eu colocar aqui. A gente segue com esse outro elemento. Primeiro vamos reunir região union, porque se vocês observarem está separado aqui, ó. Então eu tenho que trazer isso numa só, e o plane é esse mesmo daqui. Agora eles ficaram uma coisa só para a gente depois extrudar. Então, a primeira coisa que vão fazer é a mesma move. Essa a gente vai mover da mesma maneira aqui. O extruding. Aqui vai ser a espessura da laje propriamente dita, então podemos pensar ponto 1 a ponto 6 em Z. Finalizar com o cap hose. E vou copiar aqui. Pronto, fica mais evidente. O que a gente vai aqui? O que a gente vai modificar? Na verdade, o pé direito, isso que vem para cá, pronto. É a partir dessa série aqui, da quantidade de repetições, que a gente vai criar a nossa laje. Observem que ela está no limite aqui. Então o que a gente pode fazer? Aí, até aqui é o basicão, padrão. A gente pode, antes de mover, a gente pode dar um offset curve. Então, com essa geometria. E isso que vai ser extrudado. O quanto? Isso vai ser justamente essa distância do quanto eu posso parametrizar com o pilar, mas eu posso colocar aqui já, editar e colocar o mínimo. O máximo do pilar é 0.6, então eu coloco o mínimo aqui de 0.6. Aí eu sei que eu não vou ultrapassar do limite do pilar. Acho que até mais 0.5.
posso deixar assim, porque aí eu sei que a minha, o meu limite já está garantido. Até dá para colocar menos de 0,6 a 2. Eu tenho as minhas lajes no limite do pilar. E aqui, deixa eu esconder tudo isso daqui para ficar mais fácil da gente ver. Isso aqui também. E vamos testar. Então eu tenho aqui a espessura da laje. E aqui eu posso colocar o avanço da laje. Quanto que ela... Então, eu tenho a espessura aqui, o avanço da laje aqui. E, para finalizar, só testar aqui essa quantidade de raio aqui, quantidade de lados do... Lembrando que por estar trabalhando num quadrante, ó, eu vou estar de 4 em 4 que eu vou conseguir que ele avance. E, basicamente, para o entendimento do exercício, o que a gente vai trabalhar é isso.